Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos a nosso Evangelho de hoje, dessa segunda-feira, mês 9, 6 de setembro, véspera de feriado. Estamos aí, meus irmãos e irmãs, na 23ª semana do tempo comum. Vós sois justo, Senhor, e justa é a vossa sentença. Tratai o vosso servo segundo a vossa misericórdia. Evangelho, Lucas 6, 6 a 11. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Ali havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado. E assim, meus irmãos, o que aconteceu? Encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca, levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus sempre fez o bem. Ele veio neste mundo, ele veio salvar quem estava perdido, ele veio nos tirar da escuridão, das trevas, né? Ele veio nos redimir, ele veio nos libertar, Jesus. O mundo estava em trevas. O pecado de Adão e Eva no paraíso fez com que as trevas invadissem a vida do mundo. Então Jesus vem como o libertador, como o salvador da pessoa humana. Então a missão de Jesus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade plena que é Ele. Então Ele liberta as pessoas de todas as opressões. A presença de Jesus faz o bem se tornar uma realidade. A presença de Jesus ilumina as trevas do coração, da vida da pessoa humana. A presença de Jesus é a garantia de que Deus se lembrou de nós e está no nosso meio. Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, disse Jesus aos fariseus que queriam proibi-lo dele realizar o bem. Não tem dia para realizar o bem, não tem hora, não tem data. O bem tem que ser feito em todo instante, em todo momento. Fazer o bem sempre, o mal jamais, né? Quem ama vem de Deus, porque Deus é amor, está na carta de São João, né? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Muitas vezes nós nos apegamos à lei. A lei, quando mata, quando oprime, ela tem que ser abolida, não é verdade? Muitos fariseus e doutores da lei tinham sua interpretação rigorista da lei e queriam impor essa interpretação como sendo a vontade do próprio Deus. Pois é, ler a Bíblia e interpretar ao pé da letra é um perigo. É porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, escrita por mãos de homens. Deus inspirou. Porém, há que se entender que a Bíblia ela tem que ser interpretada, ela tem que ser atualizada, que nós chamamos fazer hermenêutica, fazer uma atualização do texto que foi escrito há milhares de anos atrás. Por isso que se deve fazer teologia para entender
melhor e explicar a Bíblia Sagrada. Então, os mestres da lei, eles queriam impor à comunidade essa lei rigorosa, sem misericórdia, sem zelo, sem cuidado, sem afeição, como se fosse a vontade do Pai. E Deus não, Deus é vida, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é ternura. Claro que Deus corrige a quem Ele muito ama, diz Paulo, diz a carta aos Hebreus. Eu educo, eu corrijo a quem muito amo. Mas a misericórdia de Deus é muito maior, é infinita. Eu quero a misericórdia e não sacrifício. Interpretar a lei ao pé da letra, interpretar a palavra ao pé da letra, é um perigo, porque corre o risco de ser distorcida, de não ser compreendida como deve ser compreendida. Jesus abole esse tipo de coisa, né? Uma lei rigorosa, né? Sem contextualizar, ela é um perigo. Para Jesus a lei deve ser libertação e vida, claro, libertação e vida. Ainda hoje corremos o grande risco de esquecer essa verdade. Tem muita gente que segue a Bíblia ao pé da letra. Não, a Bíblia não é para ser vivida e lida e entendida assim. No coração de Cristo, principalmente, os desfavorecidos encontram o seu lugar. Olha aí, Jesus cura um homem que estava impossibilitado de viver bem, tinha a mão atrofiada, a mão seca. E Jesus devolve a ele o gosto de ter a mão totalmente restaurada. É isso que Jesus faz conosco. Vou orar. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade, a herança eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, graça e paz.